Eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, segundo Reis 24. Porque esse é o texto base, aliás, é pelo menos o primeiro texto que a gente vai estar lendo hoje para a ministração. Segundo Reis 24, a gente vai estar lendo a partir do versículo 15. Então, segundo Reis 24, a partir do 15, diz assim: Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, as mulheres, os seus oficiais e os líderes do país. 160. Opa, espera aí. Não, viajei aqui. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou o seu nome. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim, por causa da ira do Senhor. Tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, esse é o texto inicial. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Aprenda a depender do Senhor. A gente está falando aqui sobre um período, a gente tem trabalhado no período dos reis, e o rei Zedequias, ele é o último rei desse período do império de Israel, depois Reino do Norte, Reino do Sul. Ele é o último rei do Reino do Sul, e ele é o último mesmo porque o Reino do Norte já havia sido dissipado. Aqui a gente está falando do período do exílio, período onde a Babilônia foi contra Judá e tomou a cidade, e ele levou pessoas, como a gente vê, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, as pessoas que eram da família real, pessoas bem instruídas, pessoas com a saúde plena, fisicamente também. Então eles levam as pessoas mais especiais. A Babilônia leva em cativeiro as pessoas mais relevantes do povo de Judá. Mas, enquanto aquelas pessoas que eram especiais, que eram relevantes, haviam sido levados para a Babilônia, fica um povo, os pobres, aqueles que não têm relevância, aqueles de uma realidade social diferente daqueles que foram levados, porque os que foram levados, eles eram úteis para a cultura da Babilônia. Era como se eles carregassem o melhor do povo de Deus e ali, na mistura, eles pudessem acrescentar. Por isso que Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles vão o quê? Prosperando, eles vão assumindo novas funções na Babilônia, porque eles eram considerados especiais para o povo babilônico. Enquanto isso, em Jerusalém, tem esse povo. Quem que vai governar esse povo? Se o rei também foi levado em cativeiro, é aí que nesse momento o rei da Babilônia
Nabucodonosor é quem diz assim, olha, o povo está em cativeiro, os melhores a gente vai levar para lá. Agora, quem ficar aqui é você, Zedequias. É você que vai ser o rei, né? A gente vê alguns líderes falando do príncipe, porque o rei ainda estava vivo, mas ele era o rei, ele que governava ali esse povo de Judá nesse período. Então ele pega uma realidade difícil para governar num período onde o povo estava em cativeiro, onde o povo estava dominado. E aí a gente começa a entender o porquê que Deus permitiu isso. Quando os profetas começam a anunciar o cativeiro, Deus ele anuncia que iria começar, mas os profetas também disseram que um dia iria terminar. Que após aqueles 70 anos Deus ia restaurar, e isso de fato aconteceu. O objetivo do Senhor era o quê? Era ensinar o povo, era corrigir o histórico de idolatria, mas fazer com que o povo também aprendessem a depender do Senhor. Enquanto o povo estava ali sobre um governo entre eles, muitas vezes os reis erraram. E Zedequias também errou, desagradou o Senhor. Mas durante o período do exílio, eles tinham a oportunidade de viver algo diferente. O exílio também, ele favoreceu essa diáspora, que é o que? O povo de Deus se espalhar em outras nações. E isso trouxe um benefício porque aqueles que eram fiéis, eles carregavam o nome do Senhor, eles carregavam a devoção ao Senhor, e assim também o conhecimento de Deus se espalhava pelo mundo, quando Deus pegava o povo dele e permitia essas situações. Então, é óbvio que na nossa perspectiva e na perspectiva do povo, num primeiro olhar, o exílio era algo ruim, mas não era algo ruim sem que houvesse a mão de Deus fazendo, como Ele faz hoje, com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É nesse tempo que Ele está vivendo. E para viver nesse tempo, embora Zedequias ele não nos dê o melhor exemplo de como depender do Senhor, ele nos exemplifica o como não fazer, mas ele viveu no período dos profetas, profetas relevantes, como Jeremias, como Ezequias, aliás, como Ezequiel. Agora vem os nomes, né? Para eu não confundir nem um nome, pelo menos na mensagem difícil. O profeta Ezequiel. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê o Pentateuco, a gente lê os livros históricos, a gente lê os livros poéticos, aí a gente depois entra profetas maiores, profetas menores. Os profetas maiores e menores, que é relatado no ministério deles, no livro deles, eles exerceram no período que é narrado nos livros históricos. Então, quando a gente lê Ezequiel, quando a gente lê Jeremias, parte do livro deles acontece nesse período aqui de Zedequias. Quantos estão entendendo? E aí, vamos lá. Vamos pegar uma orientação de Jeremias diretamente a Zedequias. Está em Jeremias 27, versículo 12 e 13, diz assim: entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: ponham o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Então está aí. Então Zedequias assume o comando do povo de Judá, mas Jeremias está te ensinando, olha, você vai ter que ceder o seu pescoço. Aqui é uma ilustração do cavalo, aquele jugo que colocava no cavalo, né? Se submeta, sujeite-se à Babilônia, ao rei da Babilônia e ao povo babilônico. E assim você viverá e a sua família viverá. Ele tinha uma orientação, ele tinha uma maneira, um encorajamento, ele já tinha a palavra do Senhor. O que eu faço no meu reinado? O que eu tenho que fazer? Que projeto que eu tenho que lançar? Eu tenho que pegar um povo aqui e tentar guerrear contra a Babilônia? Não.
Deus já falou, você tem que se sujeitar. Se submeta à Babilônia e a sua vida vai ser preservada e a sua família também será preservada. Foi isso que o homem de Deus disse a Zedequias. Mas o que ele fez? Segundo Reis 24:20, a gente leu. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Zedequias, ao invés de entender, não é o melhor cenário, mas se Deus falou que eu preciso me submeter, eu vou obedecer ao Senhor. Não. Ele tenta fazer de uma outra forma. E aí a gente vai ver no livro de Ezequiel, você pode ler depois, mais adiante, explicando como ele fez, que foi o quê? Ele foi lá no Egito, ele fez uma aliança com o rei, com o governador do Egito, para quê? Para que viesse e o ajudasse nessa guerra contra a Babilônia. Então ele se rebela, ele faz o contrário daquilo que Deus disse, que era para ele aceitar aquela condição. E é nesse contexto, então, de rebelião, que entra agora Ezequiel. Jeremias já tinha dado a primeira instrução, mas agora Ezequiel vai trazer a profecia, um direcionamento para ele. Isso está em Ezequiel 12. De 3 a 12, diz assim: portanto, filho do homem, aqui Deus falando com ele, prepare sua bagagem com os poucos pertences que um exilado conseguiria carregar. Saia de sua casa e vá para outro lugar, como se tivesse sido enviado para o exílio. Faça isso diante de todos, para que o vejam. Talvez prestem atenção, embora sejam rebeldes. Leve sua bagagem para fora durante o dia. Aí tem de novo, à vista de todos. E ao anoitecer, enquanto observam, saia da sua casa, como fazem os exilados. Faça um buraco no muro e saia por ele diante de todos, enquanto o observam. Coloque sua bagagem nos ombros e caminhe na escuridão da noite. Cubra o rosto para não ver a terra que está deixando para trás, pois fiz de você um sinal para o povo de Deus. Aí Ezequiel vai dizer: assim fiz o que me foi ordenado. À luz do dia, carreguei para fora minha bagagem, com as coisas que levaria para o exílio. Ao anoitecer, enquanto o povo observava, fiz um buraco no muro com as mãos e caminhei na escuridão da noite, com a bagagem sobre os ombros. E na manhã seguinte, recebi esta mensagem do Senhor: filho do homem, esses rebeldes, o povo de Israel, lhe perguntaram: o que significa tudo isso que você fez? Diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, essas ações contêm uma advertência para o rei Zedequias, em Jerusalém, e para todo o povo de Israel. Diga a todos que suas ações são um sinal para mostrar o que lhes acontecerá em breve, pois serão levados como prisioneiros para o exílio. Até mesmo Zedequias sairá de Jerusalém durante a noite, por um buraco no muro, e levando somente o que conseguir carregar, cobrirá o rosto, e seus olhos não verão a terra que ele está deixando para trás. Olha só. Ezequiel já era sacerdote, já era profeta, e agora teve que ser ator também. Eu falo, faz uma dramatização aí, Ezequiel. Faz um teatrinho aí, ó. Pega, espera todo mundo tá vendo. Porque tem que ter plateia. E eu fico pensando, será que ele era bom, cara? Como é que será que Deus ali achou um talento em Ezequiel e falou assim: olha, Jeremias está falando, não está adiantando, agora vamos desenhar, vamos ilustrar, vamos fazer um teatro para ver se a galera entende. Então assim, aí Malu, podia ser você nisso aí, né?
O dia que eu não puder pregar, eu chamo você aqui, você faz uma pantomima igual Ezequiel e resolve o negócio, já é profético. Mas Ezequiel, ele vive isso. E eu queria que a gente prestasse atenção nos detalhes. Ele diz, olha, ele faz um buraco para que ele pudesse sair. Ele carrega uma bagagem, como quem vai para o exílio, ou seja, apenas aquilo que você tem força, consegue carregar. E ele tampa os olhos para que ele não visse a terra. Preste atenção nesses 3 comportamentos de Ezequiel. E aí tem a continuidade. 2 Reis 25, de 3 a 7, vai mostrar como que foi o desfecho dessa história. E diz assim: no 9º dia do 4º mês, a fome na cidade tinha se tornado tão severa que não havia comida para o povo da terra. Ou seja, diante dessa rebelião, a Babilônia soube e fez o quê? Um cerco na cidade de Jerusalém. Então o muro da cidade foi rompido, e todos os soldados fugiram de noite, pela porta, entre os 2 muros, próximos ao jardim real, embora os babilônios estivessem ao redor da cidade. Fugiram na direção de Arabá, mas o exército babilônico perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todo o seu exército se separou dele e se dispersou, e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia, em Riblá, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias diante dele, cegaram os seus olhos, prenderam-no com algema de bronze e o levaram para a Babilônia. Ou seja, aquilo que foi profetizado aconteceu. Jeremias disse: se você se sujeitar, vai ser salvo você e a sua família. Mas Ezequiel disse que porque ele não se sujeitou, eles sairiam fugidos, carregando apenas aquilo que tinham. E ele cobre os olhos, cumprindo aquilo que aconteceu com Ezequiel, que foi levado, mas ele não viu a terra, porque a sentença foi cegar os olhos dele, tiraram a visão dele. E tudo aquilo que foi profetizado aconteceu na vida de Zedequias, porque ele não aprendeu, no tempo que ele teve de governo, a depender do Senhor. E o que é que a gente aprende com isso, então, para as nossas vidas? Nós aprendemos que, para desenvolver uma vida dependente do Senhor, nós precisamos nos submeter aos processos de Deus. Nós precisamos confiar nos processos, e às vezes são difíceis, que Deus nos coloca. E pararmos de tentar fazer buracos, achar uma fuga, buscarmos atalhos, caminhos diferentes para sair do processo que Deus nos colocou. A pantomima de Ezequiel, a profecia, revelou algo, um acontecimento literal, mas que expressava o quê? O coração de Zedequias. Deus falou: olha, você não vai liderar como os outros reis que tinham autonomia. Você não terá autonomia. Você vai liderar se sujeitando à Babilônia. Isso foi aquilo que eu preparei por você. Não é para ser um reino independente, como os outros experimentaram. Não, você vai liderar no tempo do exílio. E qual é a fuga? Qual é o atalho que ele procura? Não, eu vou me aliar ao Egito, para eu tentar, de alguma forma, não precisar esperar esses 70 anos, não precisar me sujeitar à Babilônia, mas conseguir me livrar, me rebelar e viver a partir do meu próprio governo. Você já parou para pensar na fase que você está vivendo?
Você já parou para pensar se talvez aquilo que está difícil, a realidade que você está enfrentando na sua vida, pode ser um processo que Deus tem para você, para te fazer amadurecer? Sabe, eu já vivi vários processos na minha vida que no início eu achei que era péssimo. Eu achei, cara, Deus não está nesse negócio. E o mais interessante é que Deus falou com Zedequias. E muitas vezes o nosso processo é uma porta, é um lugar, é uma mudança que Deus falou conosco. A gente compartilhou com as pessoas, olha, Deus abriu aquela porta. Olha, eu estava orando muito tempo e Deus fez um milagre para eu conseguir aquele trabalho. A gente pediu oração na célula. E aí, depois que a gente está naquela condição, tendo entendido que Deus abriu a porta, que Deus nos colocou naquele lugar, quando as coisas começam a ficar difíceis, o que é que a gente começa? A murmurar, a reclamar, a falar, mas será que é Deus que está nesse negócio? E é nesse momento que a gente começa o quê? A buscar atalhos. A talvez buscar uma forma de resolver. Deus tem um tempo para a gente naquela condição. E a gente quer que as coisas aconteçam mais rápido. Deus quer que a gente seja obediente no tempo difícil. E a gente quer buscar o quê? Estratégias, pessoas estratégicas, formas de mudar aquela realidade. Quando muitas vezes o propósito de Deus está naquele caminho que nós vamos trilhar e nós vamos amadurecer nele, porque quando nós não temos controle, é nesse momento que nós aprendemos a depender totalmente do Senhor. Não há um atalho para viver o propósito de Deus, porque o propósito de Deus se manifesta no caminho. O caminho mais rápido para o propósito de Deus é a obediência. Só que muitas vezes é difícil para nós, por quê? Porque às vezes há muito de nós no trono do nosso coração. E nós ainda não entregamos totalmente o trono, o governo do nosso coração e das nossas vidas ao Senhor. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério, quando Deus me chamou, e no início foi para ser missionário itinerante, e eu vim do Rio de Janeiro direto para Curitiba, tinham 50 mais ou menos missionários, e na equipe de viagem não tinha nenhum carioca. A maioria era aqui do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e era uma cultura muito diferente, um jeito diferente, uma forma de falar, uma forma de se relacionar muito diferente. E o primeiro período lá no ministério é chamado período de adaptação. E no período de adaptação é para você aprender, acostumar com a cidade, acostumar como funcionam as viagens, para evangelizar pessoas. E estava tudo certo para mim. Mas nesse meu primeiro ano, eu peguei um líder, um homem de Deus, hoje ele é pastor. Cara, que naquele momento foi um desafio muito grande para mim. Eu lembro que a minha função, a primeira função que eu tive lá, mecânico do ônibus. Era essa a função. A gente ia viajar, vamos lá para Minas Gerais, 3h da manhã, e o ônibus era bem antigo, fazia um barulhinho, ele encostava o ônibus, ia lá e falava assim, Daniel, o ônibus está fazendo barulho. Eu falei, pastor, vamos orar, né? Aí ele falava assim, a gente fica orando aqui, mas você que é o mecânico, me dava a roupa e eu tinha que entrar embaixo daquele ônibus, cara, às vezes ventando, às vezes chovendo, aí tem que ver cardan, tem que ver se tem algum parafuso. Eu tinha que dar um jeito de encontrar pelo menos o problema, que aí a gente ia num lugar mais especializado para resolver, mas para dar pelo menos um relatório, dá para continuar, não dá para continuar. Você está rindo, né, Paola? Você está rindo que você sabe o que eu estou falando, né? Paola também, né, estava missionária lá no projeto, ela sabe um pouco disso. E, gente, era sofrido. Mas, para além disso, esse líder, ele era aquele cara assim, que ele era fissurado por essa questão de ônibus e de mecânica.
E às vezes ele chegava de viagem cansado no domingo, e eu falava assim, cara, amanhã pelo menos eu vou dormir até mais tarde. E aí ele já me mandava a mensagem, Daniel, amanhã, 9 horas, 8 horas da manhã, eu chego aí no estacionamento para a gente mexer no ônibus. Fica aí me esperando. Eu pensei, poxa, não vou dormir o tanto que eu gostaria. Mas aí dava 6 horas da manhã. Eu ouvi um toque assim, ó. Eu falava, Jesus é um anjo, não é possível. Ele estava dentro do meu quarto me chamando, falando, cara, acordei mais cedo, decidi vir já, então vamos lá, porque a gente já mexe, já adianta as coisas, já vai para outro lugar. Eu falava, Jesus. E aí estava todo mundo lá, os meninos, e a maioria jovem, cara, dava algo errado. Ele falava para os meninos, ó, vocês podem ir para lá. E aí ele me chamava no canto e me descascava. Falava, por que aconteceu isso? Por que vocês não prestaram atenção? E eu falava assim, cara, mas os outros meninos lá também, eu nem sou responsável. Ele, não, mas olha quanto tempo você está aqui, você está na adaptação, você precisa prestar atenção nisso. Aí eu já estava meio assim, cara, sabe como eu estava meio, já com o coração ali meio chateado com ele. Aí fui para o Rio uma semana e falei assim, quer saber, cara? Aí fui lá, eu tinha cabelo, tá bom? Fiz um moicano, lancei um tribal aqui, ó, um tribalzão assim, um desenho, sabe, cortado assim, aquele mesmo, sabe, favela. Voltei, cara. Aí ele que foi me buscar na rodoviária. Aí quando eu cheguei na rodoviária, ele não gostava dessas coisas e eu sabia, estou confessando o meu pecado. E aí, cara, cobri, cheguei de casaco, um calor, volta das férias, calor, e eu lá todo capuzado, e ele já foi estranhando. E aí, cara, ele me deixou lá dentro, eu entrei lá no alojamento masculino, chamei os meninos, tirei, e aí a galera, ninguém é acostumado com isso, né? Começou a olhar, caramba, cara, onde você fez isso e tal? Daqui a pouquinho, quem entra na porta? Ele. Aí entra, dá aquela olhada assim, todo mundo paralisado e sai. Cara, ali eu falei assim, cara, eu não sei nem se eu vou para a viagem. Ele foi lá, conversou com o pastor Paulo, líder, falou, Daniel, vem com esse cabelo, a gente vai evangelizar no interior, que credibilidade ele vai ter para evangelizar as pessoas, não sei o que e tal. Aí o pastor Paulo me chamou, tive que raspar o meu cabelo. Raspei o meu cabelo. Por fora eu estava com o cabelo raspado. Por dentro eu estava indignado. Fui viajar, fui chateado, desviando dele. Passou um tempo, voltei de viagem, chamei o pastor Paulo, falei, pastor, vou embora. Tinha 6 meses de adaptação. Pastor, não vou ficar aqui, não sirvo para isso aí, líder não gosta de mim, dou trabalho, reclama de tudo que eu faço, eu não vou me adaptar a esse período aí. Vou embora, pastor Paulo. E aí o pastor Paulo, né, na sabedoria dele, falou assim, por que você veio? Pastor, eu vim porque Deus falou comigo. Se você fosse embora agora, o que você ia fazer? Eu, sei lá, volto a jogar futebol, vou estudar, qualquer coisa. Eu só não quero ficar aqui, não quero ficar também nessa equipe. Você vai fazer alguma coisa, você vai começar a estudar agora? Você tem como entrar em alguma coisa nesse final de ano, nesses próximos 6 meses? Falei, não, pastor, mas pelo menos já estou em casa, já vou me preparando. E ele disse, eu vou te desafiar. Pegue esses últimos 6 meses que você tem e se submeta totalmente. Depois desses 6 meses, você vai embora e você vai ter a certeza que você entregou o seu melhor e você cumpriu aquilo que Deus falou com você. Eu pensei, eu falei, é verdade. Se eu for para o Rio agora, eu não vou fazer muita coisa nesse ano. Vai ser tudo no ano que vem. E eu posso ficar com a consciência pesada. Então, 6 meses... meu nome é assim, pede para eu fazer qualquer coisa aí, é ônibus, é horário, pode reclamar, o que for.
vou fazer, porque no final eu pego minhas malinhas, vou para minha casa, cumpri o meu chamado missionário. Isso que estava no meu coração. E aí começou. Ia lá na viagem, ele falava um horário, eu já acordava mais cedo, fazia o café. Quando ele chegava, eu falava, aí, pastor, toma um cafezinho aí. Chegava a hora de encerrar, eu falei, não, você vai embora já? Não, quer que eu fique no ônibus aí? Tem essa luz aí para arrumar, tem a janela do lado de fora para lavar, eu arrumo a escada. Não, eu fico aí. Chegava na viagem também, ele reclamava, falava, não, realmente, eu tenho que melhorar. Puxa, é difícil, né? E, cara, mas Deus vai fazer na minha vida e tal. Eu estava assim, vou me submeter, porque eu me submetendo, eu me livro desse negócio e acaba. E aí um dia, teatros, pantomima, que a gente fazia nas escolas na praça, quando você faz o papel de Deus, a maioria termina assim. É ou não é? Você já viu na internet, você sabe o que eu estou falando. E aí tá eu lá, fiz o papel, terminei, último teatro da apresentação, vim para trás, tá ele com o microfone na mão. E aí ele me dá o microfone e fala assim, volta lá e termina. Volta lá e prega para esses alunos. Falei, o quê? Mas como assim? Eu falei, volta lá e faz isso. E aí eu pensei, bom, já tinha visto algumas vezes fazer o apelo, voltei, contei um pouco do meu testemunho de conversão, fiz o apelo, vários jovens entregaram a vida a Jesus ali naquele momento. E ok, tudo bem, eu estranhei o comportamento dele, mas falei, ok. E aí depois dali, outras vezes ele começou a conversar comigo, olha, vou começar a deixar você fazer isso, se prepare. Eu lembro que um dia ele me chamou na casa dele, ele me deu alguns livros para eu começar a ler. E a gente começou a se alinhar. Ele foi me dando novas responsabilidades ali na equipe naquele tempo. E eu me lembro que quando chegou no final do ano, ele me chamou e ele falou assim para mim, olha, desde o início, quando você chegou aqui, eu sabia e eu via em você que eu precisava te cobrar, eu precisava ser chato com você, eu precisava muitas vezes esmagar você muito mais do que os outros. Mas tudo isso eu estou fazendo porque eu vi um potencial na sua vida e eu quero falar isso para você agora. E aí naquele dia, ele conversou comigo que o desejo do coração dele para o próximo ano era que eu fosse o pastor auxiliar da equipe, que eu fosse o co-líder dele ali na equipe. E foi a partir desse dia, dessa experiência que eu tive com ele, que eu comecei a me preparar. 2 anos depois eu assumi uma equipe de viagem, e assim foi que a partir daquela experiência com esse líder, que se tornou um grande amigo na minha vida, inclusive foi ele que me deu aquela Bíblia que eu trouxe no sábado retrasado. Foi através dessa experiência que eu comecei a entender que Deus tinha um chamado pastoral para mim. Foi a partir desse processo. E a partir dessa experiência que eu entendi que muitas vezes os processos que são de Deus para as nossas vidas não começam de maneira fácil. E às vezes nós queremos que a realidade muda, mas é naquela realidade que Deus está o quê? Extraindo. É como se Deus estivesse testando, provando o nosso coração. Se a gente foge, se a gente tenta antecipar, se a gente tenta fazer as coisas mais rápidas, corremos o risco de o quê? De nos perdermos nos atalhos. Mas às vezes a gente precisa o quê? Olhar e entender, se Deus tem esse processo para mim, eu vou me submeter, eu vou dizer sim, eu vou suportar. Porque quando eu paro de depender do Senhor, eu vou para a segunda parte. Eu começo não a deixar de viver uma vida sustentada por Ele, mas eu começo a viver uma vida a partir daquilo que eu consigo carregar com a força do próprio braço. Começa assim, eu pego um atalho. Deus tinha um caminho para mim que era difícil, mas eu pego um atalho porque eu chego onde eu queria mais rápido. Só que lá no caminho difícil,
aquilo que Deus disse para eu fazer, aquilo que Deus disse para eu caminhar. Ele está dizendo, olha, anda por esse caminho e eu vou te sustentar. Quando eu decido caminhar pela minha própria força, é eu que me sustento. E aí muitas vezes a nossa vida está difícil, está cansativa. Eu achei que era o melhor e não era. Por quê? Porque eu saí do lugar da dependência do Senhor e agora eu estou com a minha bagagem, como quem vai para o exílio, carregando aquilo que o meu próprio braço dá conta. Mas Deus não nos chamou para esse lugar. E se eu quero aprender a viver uma vida totalmente dependente do Senhor, eu preciso crer que é o Senhor que me sustenta. E parar de me desgastar, porque estou tentando resolver do meu jeito. Estou tentando ter um posicionamento do meu jeito. Isso é em várias áreas das nossas vidas. Talvez você esteja vivendo isso no seu casamento. Você quer resolver com o seu melhor argumento. Você quer resolver com o seu temperamento, com a sua melhor força. Não dá certo. Ouça a voz do Senhor, para que você possa, no seu papel dentro do seu casamento, suportar com amor, com graça, com diálogo. Porque nós, muitas vezes, nos nossos casamentos, estamos o quê? Tentando um mudar o outro. Tentando cada um ter razão. E o Senhor está falando, olha, não é assim que você enfrenta esse processo. Ouça a minha voz, cumpra o seu papel, mas creia que eu sou o Deus que sustenta. Eu sou o Deus que transforma. Talvez você tenha vivido isso com os seus pais, na sua casa. As expectativas, os direcionamentos. Talvez você quer entrar num relacionamento no seu tempo e os seus pais estão falando assim, não, você não vai entrar agora. Talvez você quer tomar uma decisão, quer se mudar para um outro lugar. E os seus pais estão falando, olha, não, enquanto você estiver aqui, debaixo da nossa autoridade, a gente entende dessa forma, a gente entende que isso é melhor para você. E talvez você está lá brigando, discutindo, tentando fazer as coisas do seu jeito, se rebelando literalmente. E Deus está falando, olha, honre, obedece aos meus princípios. Me coloque no centro dessa situação e deixa que aquilo que você não pode fazer, se necessário, eu vou fazer. Como muitas vezes nós achamos que os nossos pais estão totalmente errados, querem nos prender, querem o nosso mal. E quando nós amadurecemos, a gente vê e agradece aos nossos pais falando assim, que bom que eu fui protegido naquele momento, porque agora eu posso entender que se eu não tivesse sido protegido, eu teria feito muita besteira. E aí depois vocês vão ver que quando vocês tiverem filhos, vocês vão se pegar fazendo as mesmas coisas. Isso é se submeter. Isso é viver a partir daquilo que Deus tem. E quando nós estamos nessas situações de pressão, de situação difícil, seja em casa, seja no trabalho, o Senhor espera de nós que tenhamos esse olhar de fé. Que não fiquemos cegos como Zedequias. Que a gente não precise cobrir os nossos olhos daquilo que Deus está fazendo, porque estamos olhando não a partir da perspectiva humana, mas estamos avaliando todas as coisas a partir de um discernimento do Senhor. Talvez aquilo que tem te feito cansar, que tem te feito reclamar, que tem te feito pensar em desistir, é por causa de uma perspectiva humana, que começa a dizer para nós, eu não preciso disso aqui, eu não mereço passar por isso. E aí a gente começa o quê? A olhar a partir dos olhos carnais. Quando na verdade Deus quer que olhemos com os olhos espirituais. A Babilônia não é o melhor lugar. O governo babilônico não é o melhor governo para se submeter. Mas se Deus tem isso para mim nesse tempo, eu me submeto ao Senhor na forma
que ele pediu para eu fazer, que é me submetendo ao governo. Porque Zedequias não decidiu se submeter olhando pelos olhos da fé, até os seus olhos naturais foram perdidos. Mas Deus nos chama nessa noite a um tipo de entrega diferente. Então, nesse tempo, eu tenho certeza que você está refletindo sobre a sua vida. Talvez haja no seu coração esse sentimento de vamos guerrear. Não, vamos resolver. Eu preciso brigar por essa situação. Mas o nosso principal exemplo de governo é Jesus. E uma vez que Jesus entendeu o seu propósito, aquele que poderia clamar por um exército de anjos, aquele que era defendido pelos seus discípulos, que pega uma espada para cortar a cabeça do soldado. Mas Jesus é aquele que vira para ele e diz: embainha a tua espada. Sabe o que Jesus está dizendo para nós nessa noite? Embainha a tua espada. Existe uma maneira diferente de lutar as suas guerras. Existe uma maneira diferente de vencer essa situação. E essa maneira é: dependa do Senhor. Creia no Senhor. Olhe com os olhos da fé. Porque eu sou Deus. Eu sou o seu rei. O governo está sobre mim. E se eu estou falando, estou permitindo que você passe por essa situação, é porque eu também sou Deus, que vou sustentar, que vou restaurar, que no tempo certo irei agir para mudar a realidade que você vive hoje de uma maneira sobrenatural. Então feche os seus olhos nesse momento. E começa a refletir sobre a sua vida. Qual processo você tem vivido que você fala assim: Senhor, isso aqui está muito indigesto. Isso aqui está difícil de aguentar. Qual é o processo que você está vivendo que você tem vontade de chutar o balde, de brigar com todo mundo? Talvez você tenha passado até por esse desgaste, esse estresse, essa ansiedade durante a semana, por estar carregando isso como uma bagagem na sua própria força. Então feche os seus olhos e comece a refletir nesse momento. Porque talvez aquilo que Deus tem para hoje, que Ele quer transformar, não é o seu trabalho. Talvez você não precise mudar de emprego, talvez você não precise mudar de área, talvez você não precise mudar de cidade, de país. Talvez você não precise mudar de igreja, de ministério. Talvez o que eu e você precisemos nessa noite é deixar que o Senhor nos transforme, que sejamos transformados do lado de dentro e não do lado de fora. Porque aquilo que nós estamos passando hoje é aquilo que apenas nós conseguimos ver. Mas Deus pode ter um plano que eu e você ainda não estamos enxergando. Mas a fé é confiança. A fé, ela não é resolver os problemas de maneira instantânea. A fé é esperar, como tem convicção em quem está cuidando dessa situação. Então comece a orar e comece a dizer isso para o Senhor. Comece a pedir para que a paz dEle venha sobre o seu coração. Abra o seu coração a Ele. Diz: Senhor, talvez seja difícil. Talvez esteja doendo. Eu não tenho mais solução, mas eu sei que há um Deus que é comigo. Há um Deus que é presente. E há um Deus que me consola em toda e qualquer circunstância. Enquanto você faz isso, enquanto você ora, enquanto você declara diante do Senhor, vamos adorar a Ele mais uma vez.